A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos na nossa lição de número 13, que nós vamos falar sobre a cidade celestial. E eu quero trazer para você uma série de imagens, gráficos, quadros, para nós podermos compreender o que é essa cidade, certo? Para você ter uma boa visão. Também nós vamos parar e pensar, quando começa a eternidade? É depois do milênio? É no nascimento? E no tópico 1, eu coloquei mais um subtópico para nós podermos compreender melhor essa ideia de cidade celestial. Nós vamos falar também sobre a bênção da esperança e como será chegar na nossa nova casa. Então fique conosco, que tem muita coisa boa aí nessa última lição do segundo trimestre de 2024. E quando nós falamos da cidade celeste, além do novo céu, da nova terra, haverá também uma nova cidade. E esta nova cidade, ela vai ser o quê? Ela vai ser o polo do governo universal, certo? Aonde o Senhor, ele vai instaurar ali o seu estado eterno. Então, a última grande revelação do livro de Apocalipse está exatamente na Nova Jerusalém, que para mim e para você é um acalento para a nossa alma e vai trazer uma esperança indizível. E quando nós vamos lá nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, nós vamos ver a beleza da estrutura, desta morada eterna que espera a mim e a você, ou seja, todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu já deixei, de começo aqui no nosso PDF, nós temos um quadro onde vai mostrar todas as características da cidade santa, certo? A sua forma quadrada, o tamanho, né? Ali fala 12 mil estádios, que vai dar mais ou menos 2.260 metros quadrados, né? Ela é um quadrado perfeito. Nós vamos falar das portas. Então, aqui no nosso PDF, tem um material descritivo sobre a Nova Jerusalém, ok? E como que eu faço para receber? É simples, é somente você entrar aqui embaixo, tem o link do nosso grupo do WhatsApp, e lá eu disponibilizo para você toda semana o meu material que eu preparo, né, esse PDF que eu preparo para dar aula. Eu disponibilizo este post aqui, que é da nossa leitura diária, para você mandar todo dia para o seu grupo, e também nós estamos sempre lá auxiliando, ajudando, tirando dúvidas dos nossos alunos, tá bom? Então vai lá, pede seu PDF e não se esquece, deixa a sua inscrição. Vai lá, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Também deixa o seu like, deixa a sua mensagem, eu respondo as mensagens e tudo isso vai trazendo engrandecimento para o reino de Deus. Vamos lá para o nosso texto áureo, que ele vai dizer assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. E a verdade prática diz assim: a cidade celestial é o alvo de toda a jornada que se iniciou no novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Lembra que nós falamos lá nas primeiras aulas que a ideia desse tema é uma ideia devocional que traz como se fosse um catecismo falando de todas as partes da vida do cristão, tá? E com certeza este material que o pastor Uziel Gomes escreveu, ele remete muito ao livro O Peregrino, de John Bunyan, certo? Que vai falar de um homem que marca desde a sua saída da sua vida, da sua casa, até, veja bem, até a entrada nos portões celestiais. Então, este livro, certo, conta todo o percurso da vida do peregrino. Da mesma forma que a nossa lição e a nossa vida cristã, ela é marcada por esse desenvolvimento, ok? Então, a entrada nas mansões celestiais é exatamente isso, a nosso certificado da nossa vitória em Cristo, ok? O nosso primeiro tópico, ele vai dizer assim: o paraíso eterno.
certo? O paraíso eterno. O primeiro subtópico vai fazer uma pergunta: o que é o paraíso? Essa palavra paraíso, para nós, ela é muito conhecida, muito difundida, traz a ideia de prazer, de um lugar bonito, um lugar paradisíaco, ok? Mas nós encontramos 4 palavras importantes: uma no persa, no hebraico, no grego e no latim, certo? No persa, a palavra paraíso é paradaesa, certo? Que quer dizer recinto circular, um lugar fechado, tá? Aonde normalmente os reis persas davam seus banquetes. Agora, tanto no hebraico, no grego e no latim, ela vai ter a ideia de lugar de delícias, aonde Deus colocou Adão e Eva, ok? Então, esta ideia do paraíso é um lugar onde você vai se deliciar, viver uma vida de gozo, de alegria. Quando nós falamos em paraíso, nós estamos falando exatamente nesse lugar de delícias. Lembrando que hoje, aqueles que morrem em Cristo hoje, eles vão para o seio de Abraão, para o paraíso, mas não são as mansões celestiais. Lembra lá que nós lemos já em Lucas capítulo 16, versículos de 19 a 31, e nós ligávamos este paraíso ao lugar intermediário aonde a alma dos mortos em Cristo estão. Quando o comentarista da lição aqui fala de paraíso, ele está falando do céu, certo? Nós podemos apontar essas duas vertentes, mas ele está falando o quê? Ele está falando do céu, certo? A nossa morada final. Mas só para você ter essa ideia do que é o paraíso. Paulo vai dizer que ele foi ao paraíso, ele foi ao terceiro céu, ok? Mas tudo isso, irmãos, é para que você tenhamos uma visão clara, uma definição sobre o que o Senhor tem para nós. Lá é a morada de Deus, dos anjos, e será a morada de todos os salvos. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, lá em Lucas 23, 43, ele disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ok? Então, o que é o paraíso? É a recompensa final, é a morada dos crentes, é o que fala o nosso segundo tópico, a cidade eterna, certo? Ela é o destino do peregrino, a morada dos santos, a eternal mansão, ok? Então, esta cidade eterna, Deus destinou para todos aqueles que atendem ao chamado do Evangelho. Eu ouvi o chamado do Evangelho, você também. E o que acontece? Nós iremos para lá, certo? E esse deve ser o nosso desejo, o ardor da nossa alma. E ela foi totalmente construída por Deus, para que nós pudéssemos morar com Ele e nos alegrarmos para lá, nos alegrarmos com Ele. A Jerusalém Celeste, ela recebe esse nome de Nova Jerusalém. Por quê? Porque ela nunca foi morada, nunca foi pisada, desde a eternidade, né? Nós temos isso em João, capítulo 14, versículo 1. Jesus vai dizer assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Pronto, acabou. Existe, tá? E o Senhor está preparando um lugar para nós. Esta cidade, ela foi especialmente preparada por Deus para funcionar como tabernáculo de Deus entre os homens. É só você ler Apocalipse, capítulo de número 21, versículos de 3 a 4, tá? E o nosso subtópico de número 3 diz assim, ó, quando a eternidade começará. Deixa eu mostrar uma imagem para você, que tá ali no PDF também, que vai te ajudar a compreender bem essa ideia de quando começa a eternidade. Ó, aqui eu tenho um gráfico a respeito dos últimos tempos, certo? Começando logo após o arrebatamento, a Batalha do Armagedon, e indo até o final de toda a história, tá bom? Se você quiser, é só pedir nosso PDF, certo? Entra lá no nosso grupo. E quando começa
a vida eterna? Bem, eu vou colocar uma posição, certo? Porque a lição e a imagem acima, ela vai dizer que a eternidade ela começa logo após o milênio, certo? Logo após o milênio. Que a vida eterna começa após o milênio. Mas eu vou falar para você. Se você for lá em Eclesiastes capítulo 3, versículos de 11 a 12, o escritor vai dizer assim que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Existe uma concepção teológica que a eternidade começa na concepção da vida. A partir do momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, automaticamente já se forma a vida, certo? Já há vida. E a matéria, ela é perecível, ela dura 50, 60, 70, eu tenho um irmão aqui de 96 anos, mas é no máximo. Agora, a nossa alma, ela é eterna. Ela foi gerada por Deus no momento da nossa concepção, e a partir de então a alma não morre mais. Então a eternidade para o homem, ela começa quando? Quando este homem nasce, certo? E esta eternidade, ela precisa o quê? Ela vai gerar em mim e em você uma decisão. O que eu vou fazer com essa eternidade? Eu posso viver eternamente com Deus e eu posso viver eternamente sem Deus, tá? Mas de qualquer forma, eu serei eterno. Eternamente com Deus, eternamente sem Deus, ok? Mas vamos voltar aqui para a nossa lição. Segundo o pastor Osiel Gomes, né, a eternidade, de fato, vai começar logo após o milênio e o trono branco, tá? Que tem a ver com a sequência da revolta de Satanás, daí a terra será renovada como pelo fogo, tá? Mas eu preciso deixar muito claro para você, tá? Que essa ideia de eternidade, ela tem tudo a ver com a pessoa de Deus. O único que é eterno verdadeiramente é o Senhor Deus, porque ele não tem princípio nem fim de dias. Eu e você, nós somos sujeitos ao tempo, à nossa carne. Tudo que foi criado, seja anjos, seja homens, toda a criação do mundo, ela tem um início, não terá fim, mas ela tem um início, ok? Então nós precisamos ter isso em mente. E eu coloquei um tópico extra aqui, certo? Que é o tópico de número 4. Quanto tempo dura a eternidade? Isso daí é interessante. Ó, a ideia de eternidade, ela vem de uma palavra aion, certo? Aion, que significa era, mas também eternidade. Tá? E esta palavra aion, ela está ligada ao vocábulo hebraico olam, certo? Que também ele traz algumas designações a respeito de Senhor, né? Jeová Olam, o Deus eterno, tá? Então, essa eternidade, né, ela é aplicada em relação a Deus. Imediatamente, né, fica claro que, por exemplo, Olam, né, significa eternidade no sentido absoluto, certo? Absoluto. Em Gênesis 21, 33, nós temos a palavra Javé, que significa o que existe eternamente ou imutável. E ele é chamado de El Olam, isto é, Deus da eternidade, ok? Então, a eternidade, quando ela começa? Ela começa em Deus, tá? No Novo Testamento, a forma grega foi adotada, né? E assim como tantas outras expressões, ela vai ficar assim: eis aionan ton aienon, né? Nas eras das eras, ou seja, em toda a eternidade. Então fica muito claro que tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento há essa ideia de eternidade plena, alguém que não tem princípio nem fim, que não tem começo nem fim de dias,
não está ligado a nós nem às coisas criadas. Está ligada intimamente e diretamente ao Senhor Deus. Por quê? Porque essa ideia de eternidade, certo? De eternidade, ela vai ser colocada como se fosse um adjetivo, certo? E vai aparecer cerca de 70 vezes, né, ali no Novo Testamento, que é a palavra aionios, aionios, certo? Que ela é a contrapartida. Aionios é o eterno absoluto, e nós temos proskairos, que é algo temporário, algo que passa, tá? Então, nós precisamos compreender que a eternidade tem tudo a ver com Deus. Deus, ele é eterno. Quando nós estamos ali em Mateus capítulo 25, verso 46, nós encontramos, por exemplo, mais um caso onde Aionios, certo? Ele entra em oposição ao contexto. No mesmo sentido, o castigo dos perdidos e a vida eterna dos redimidos, eles são aionaios. Ou seja, está escrito assim: e estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Ou seja, se não existe castigo eterno, não existirá também vida eterna. Ou seja, a eternidade está ligada com Deus. O que é a vida eterna? É uma vida em união com o Senhor por todos os tempos infindáveis. E o castigo eterno? Em contrapartida, é o afastamento deste Deus. Ok? Beleza? Vamos para o nosso tópico de número 2. E o tópico de número 2, ele vai falar assim sobre o eterno e perfeito estado. Tá? E o subtópico 1, o estado perfeito à luz da Bíblia. Preste bem atenção aqui. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo, ó, veja bem, tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo após o milênio, em que serão estabelecidos novo céu e nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá em toda a terra e ela se encherá da glória de Deus. Tá. E o que nós precisamos entender? Que esse estado eterno, conforme a Bíblia vai descrever, é um lugar onde a presença do Senhor será perfeita. Não haverá pecado, não haverá choro, não haverá dor. Haverá o quê? Haverá a presença de Deus. Por isso, veja bem, o subtópico 2 diz assim: o estado perfeito à luz de Apocalipse. Por quê? O que Apocalipse vai preparar? Vai nos mostrar? Vai nos mostrar, primeiro, que esta nova cidade está preparada no céu. Tá? É uma cidade totalmente construída, é uma cidade totalmente preparada pelo Senhor para quem? Para os seus salvos, para os seus santos. Então, ela está preparada no céu. E só quem tem o nome escrito no livro da vida poderá chegar lá. Segundo, essa cidade ela tem muros, ela tem portas. Ou seja, está falando o quê? Está falando de uma segurança. A segurança de que aqueles que morreram em Cristo estarão para sempre com o Senhor. A Bíblia vai dizer que no nome, que nessa nova cidade está o nome dos patriarcas nas suas portas. O fundamento é o nome dos 12 apóstolos. Ou seja, tanto os mortos, os crentes do Antigo Testamento, como os crentes do Novo Testamento, eles são registrados ali. Para quê? Para que haja certeza e garantia que a Nova Jerusalém é para todo o que crê. Agora preste atenção. Apocalipse, capítulo 21, verso 4, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Lá não haverá mais dores, tristezas. Isso que nos abate, nos acomete aqui, será tirado de lá. Por quê? Porque lá existe um propósito para lá. Existe uma perfeição que ali está registrada.
tá? E lá não haverá nem pecado e nem pecadores, ok? Lá só entrará quem? Os redimidos, os santos do Senhor. E o nosso último tópico, o tópico de número 3, diz assim: o estado final de todos os santos. Veja bem, subtópico 1 diz assim: o que todo crente deve esperar. E a resposta é simples: a concretização do projeto do Senhor para a vida dos salvos e toda a criação. Pronto, certo? O que esperar desse último tempo? A concretização, a realização de tudo aquilo que o Senhor preparou desde a eternidade. Por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e decidimos amar o Senhor, nós precisamos amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia, ok? Isso quer dizer, nós vamos estar mortificando a nossa carne. Por quê? A partir do momento do arrebatamento, nós estaremos livres desta velha natureza. Por isso que nós precisamos santificarmos a nós mesmos. Por isso que nós devemos o quê? Estar preparado, porque a vitória sobre o pecado é reflexo da vida comandada pelo Espírito. Desta busca é que vem o motivo de nós agradar a Ele, certo? E é a consequência de estarmos livres da ira futura. O que eu preciso esperar? Eu preciso esperar uma vida diferente, aonde eu não terei que lutar contra o pecado, mas eu irei adorar ao Senhor. E neste ponto, e no segundo ponto, vai dizer assim: viveremos todos em unidade. Tá? Por quê? Porque o que é a igreja? O que deveria ser a igreja hoje? A união de todos os crentes em todos os tempos em Cristo, ou seja, todos o desejo de Cristo é que sejamos um, Gálatas 3:28, que como igreja nós sejamos um, certo? E essa é a ideia do Pai, de Jesus também, que eu e você sejamos unidos da mesma forma que Ele e o Pai são. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21 a 23. Porém, você sabe que na prática não é assim. Nós nos dividimos em liturgia, nós, denominações, teologias, nos distanciamos uns dos outros. Dentro da mesma denominação, existe uma série de divergências, tá? Que muitas vezes nós vamos nos distanciando. Mas o que acontece? Na Nova Jerusalém, na cidade de Deus, nós seremos um, certo? Teremos a nossa individualidade, porque nós teremos o nosso corpo ressurreto, tá? Mas será uma única adoração, um único templo, uma única liturgia. E isto aponta diretamente para o nosso futuro, quando Deus, por seu poder, vai renovar todas as coisas, certo? E realizará uma união, uma unidade perfeita, de modo que todos os seus servos servirão. Jesus disse que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e juntos se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então nós precisamos, irmãos, nós precisamos muito ter esta visão. Nós precisamos muito nos colocar dessa forma que, se nós não conseguimos viver em unidade aqui, como nós esperamos chegar lá? A nossa união, a nossa unidade em Cristo precisa começar quando? Neste tempo, para que possamos viver eternamente juntos, indistinto de denominação, de liturgia, se eu sou calvinista, arminiano, se eu sou... Não, nós precisamos olhar e entender. A nossa unidade está em Cristo. E o subtópico de número 3 vai dizer assim: finalmente em casa. Tá? Finalmente em casa. Agora pare e pense comigo. O que é chegar em casa? O que é chegar em casa para você? Certo? Para você, o que é chegar em casa?
Você que chegou até agora no vídeo, coloque aqui no comentário. O que é chegar em casa para você? Eu vou contar para você o que é, para mim, chegar em casa. É chegar no melhor lugar do mundo. É chegar no lugar que me dá segurança, me traz paz. Tá? Eu viajo bastante, sempre tô fora, mas voltar para casa, para mim, é a melhor parte da viagem. Às vezes nós vamos, passa em hotel, passa em casa de amigos, mas a melhor parte da viagem é voltar para casa. É voltar para onde estão as minhas coisas, foi preparado para mim. Em 1 Pedro capítulo 2, Pedro vai dizer assim: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros. Olha só, ele vai dizer assim que nós somos peregrinos e forasteiros. Primeira Crônicas, olha, a Primeira Crônicas 29:15 vai dizer assim: somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Isso remete a Abraão, a Isaac, a Jacó. Somos peregrinos nesta terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Vivemos, negociamos, conversamos, mas nós não somos daqui. Você não é daqui. Tá? E como filhos de Abraão, precisamos compreender que tem muito mais no céu e que tudo que nós temos aqui é como nada. Hebreus capítulo 11, versículos de 8 a 10, vai dizer exatamente isso, que Abraão foi chamado, mas para receber uma herança, mas ele abandonou tudo. Andou por aqui, peregrinou, mas por quê? Ele esperava a cidade que tem como fundamento do qual o próprio Deus é o artífice construtor. Por mais que em certos dias nós venhamos passar lutas e tribulações, dificuldades, tristezas e angústias, tenha certeza que quando você chegar lá, o Senhor enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. O Senhor tirará de você esse peso de dor e de angústia, e você viverá eternamente com Ele. É a minha esperança, é a minha certeza. Eu sei que o céu me aguarda, eu sei que o céu te aguarda, e eu espero nos encontrarmos lá, para glorificarmos ao nome do Senhor. Tá bom? Irmãos, eu espero que nesse terceiro trimestre eu tenha te ajudado, certo? Quero te agradecer por estar conosco todos esses dias. E eu te espero, já na nossa próxima lição, já chegou aqui a minha revista, tá? Nós vamos falar do Deus que governa o mundo e cuida da família. Vai ser uma revista muito boa, eu já estive lendo ela, né? A base é a vida de Ruth e de Esther, e eu tenho certeza que isso vai abençoar muito a sua vida e a sua história, tá certo? Deus te abençoe, até a nossa próxima aula, em o nome de Jesus.